A paz do Senhor, meu amado irmão em Cristo Jesus. Aqui quem fala com você é o pastor Lucas Magela e tem uma boa notícia para todos vocês. Da partir de hoje começo a gravar as lições da CPAD, da Escola Bíblica Dominical, né? Nós estamos aí no quarto trimestre desta lição, né, que traz por título na sua capa o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª Samuel. Bom, eu quero desde já pedir a você que não deixe de se inscrever no nosso canal. Isso é de suma importância para que assim nós possamos dar continuidade a esse trabalho, para que eu possa continuar exercendo esse trabalho e assim ajudando você, professor, que está preparando a sua escola bíblica dominical, para assim estar aplicando para os teus alunos, né? A lição de hoje é a lição de número... Eu estarei lecionando a lição que será dada dia 1º de dezembro de 2019, que... glória a Deus, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, né? Vamos lá para o texto áureo desta lição, que diz o seguinte: E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 5, verso 12. Verdade prática: a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Volta para cá. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 9, o reinado de Davi. Vamos aí agora para a leitura bíblica em classe, que está registrada em 2 Samuel, capítulo 5, verso 1 ao 12. E então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim, habitou Davi na fortaleza, ele chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiro a Davi, e Irão, rei de Tiro, enviou mensageiro a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Nós acabamos de acompanhar a leitura em classe. É de suma importância que nós observemos a leitura, que nós possamos sempre estar lendo a leitura, porque cada palavra que nós assemelhamos com a palavra de Deus, cada vez que nós lemos a palavra de Deus, isso nos faz ficar mais
atentos à questão espiritual e também ao entendimento da palavra. O objetivo geral desta lição é demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da mão de Deus que estava sobre ele, né? E é muito importante para você, aluno ou professor, que está estudando, fazendo uma pré-aula, né? O que isso é uma pré-aula, você que está ouvindo essa palavra, que você já começa a entender que o objetivo desta lição de número 9 é exatamente isso, é demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido. E por que o reinado de Davi foi bem sucedido? Porque a mão do Senhor Deus estava sobre a vida de Davi. Então, logo, tudo aquilo que Davi era a fazer dentro de uma dinâmica espiritual, de um contexto espiritual, seria bem sucedido. Vamos aí, então, para os objetivos desta lição. O primeiro objetivo específico a se apresentar para a classe é que a constituição de Davi como rei, é importante mostrar para os alunos a importância de como Davi chegou a ser constituído rei, quem era Davi antes de ser rei e quem foi Davi depois que foi rei. Também é evidenciar a consolidação do reinado de Davi, outro ponto muito importante, que é mostrar de forma dinâmica para toda a classe que o reinado de Davi foi firmado, mas foi firmado em quem? Na rocha. E qual foi essa rocha? Foi Deus, foi nos ensinamentos da palavra de Deus que Davi veio a consolidar esse seu ministério, este seu reinado. Também é importante atestar a grandeza política do reinado de Davi. Davi, como político, como monarca, é importante destacar os principais pontos que o fez ser quem ele foi e como ele chegou a ser segundo o coração de Deus. Agora nós vamos para uma outra parte que é muito importante. Vamos aí para a introdução. Vamos para a introdução nesse momento. Acompanhe comigo aí na tela, por favor. O pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. No próprio texto bíblico é dito que suas vitórias e fortalecimento se originavam em Deus. 2 Samuel 8, verso 6. Os 33 anos que ele reinou em Jerusalém, grava isso, é importante. Os 33 anos que ele reinou em Jerusalém, é importante porque você tem que explicar para a classe quanto tempo Davi reinou, né? Porque muitas das vezes as pessoas têm esse tipo de curiosidade e não são respondidas. Então, Davi, 33 anos que ele reinou em Jerusalém, os 7 anos e 6 meses que reinou em Hebrom, revelam um protótipo do Messias que viria. Por isso, Davi é considerado um tipo do Messias. Isto é confirmado pela profecia de Miqueias 5:2, mencionada pelos escribas nos dias de Herodes, pelo texto de 2 Samuel capítulo 5, verso 2, e pela profecia de Gênesis 49, verso 10, em relação a Jesus Cristo. Volta para cá. Se você for parar para analisar, você vai notar que Jesus começou o seu ministério aos 33 anos, exatamente o tempo em que o rei Davi reinou em Jerusalém, né? Então, por isso que muitas das vezes Davi é colocado como uma tipificação do Messias, porque Davi, no tempo em que ele reinou sobre Israel, sobre Jerusalém, melhor dizendo, ele fez tudo conforme a vontade do Senhor e tentou obedecer o máximo possível às leis do Senhor. Vamos ir agora para o ponto central, lembrando a você que isso aqui é só uma pré-aula, né? Para clarear sua mente. Ponto central. A boa mão de Deus estava sobre o reinado de Davi, por isso ele foi bem sucedido. Nós podemos notar aqui uma coisa muito importante. Davi só foi bem sucedido no seu ministério porque ele tinha a mão de Deus com ele. Davi só foi bem sucedido no seu ministério porque Deus era na vida dele, né? Isso caracteriza também na nossa vida no dia a dia, né? Você tem que tentar explicar, professor, trazendo um contexto secular, né, um contexto a qual nós estamos vivendo, que todo aquele que
faz a vontade do Senhor, né? Todo aquele que cumpre a vontade do Senhor, com certeza será bem sucedido em tudo que fizer. A Bíblia diz que aonde o servo de Deus colocar a mão, vai ser abençoado. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Já ouviu assim? E tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Então, é interessante passar para a classe essa informação, né? Que Davi só teve o seu ministério bem reconhecido, bem sucedido, porque Deus era na vida de Davi. Mas não só Deus era na vida de Davi, como também Davi tinha comunhão com esse Deus a qual nós servimos hoje. É uma característica que tanto eu como você precisa ter. Quer ser bem sucedido na tua vida? Quer ser bem sucedido nas tuas finanças, na tua casa, na tua família, né? E em todas as áreas da tua vida? Você precisa fazer como Davi. Você precisa ser um servo de Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa colocar o Senhor em prioridade na tua vida, como Davi fazia. Vamos aí para o texto. Vamos aí para o primeiro tópico. Davi é constituído rei. 3 motivos para a sua escolha. Ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tem de haver algum mérito para isso. Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel, norte, e ungido rei por 3 razões. Primeiramente, ele preenchia todas as condições da realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira, pois era irmão da nação. O segundo motivo para escolher Davi foi devido à sua liderança militar. O terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus de que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, né? Essas três características classifica Davi, coloca Davi como um forte candidato a ser o rei de fato de Israel. Davi era um homem de batalha, apesar de ser jovem ainda, né? Davi nós temos na palavra do Senhor, certa vez, Saul indignado ali naquela situação, quando Golias aparece, e Davi vai diante dele e fala, olha, quando apareceu um urso, eu matei o urso com as minhas mãos, o leão eu também matei. Então isso mostra uma característica de guerreiro, né? Uma pessoa, soldado. Então isso qualifica Davi para ser aí o escolhido de Deus. Vamos lá agora, segundo tópico, né? O segundo aqui, ó. Davi como pastor-chefe. Na Bíblia, a figura do pastor de ovelhas serve para descrever os governantes de Israel. Está escrito que Davi deveria agir como chefe e pastor do rebanho. Na qualidade de chefe, ele seria um capitão príncipe, líder como pastor. Ele cuidaria, apacentaria, ele se revelaria um amigo especial. Assim Deus zelava pelo seu povo. Então, nota-se que Davi ele tinha essa qualidade de, além de ser um pastor de ovelhas, e também de ser chefe. Nós notamos o quê? Que muitas das vezes nós temos certos talentos, nós desenvolvemos durante o tempo certas habilidades para tais coisas, e às vezes nós não usamos isso na obra do Senhor, né? E é importante. Se você é bom na área do canto, cante, louve a Deus. Se você é bom no ensino, ensine a palavra de Deus, mas não fique parado, né? Porque você nota que o reinado de Davi foi por diversas coisas, né? Uma delas foi o seu coração temente a Deus, né? Também Davi era um excelente pastor de ovelhas, Davi era um chefe exemplar. Então isso tudo contribuiu para Davi chegar onde ele chegou, né? Vamos continuar aqui na leitura. Estava claro que para Davi ter um reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso, não deporta ou um tirano. O apóstolo Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio, mas sendo exemplo do rebanho. 1 Pedro 5,3. Paulo disse que não queria dominar a fé de ninguém, antes desejava ser cooperador da alegria. Ele sabia, ele tinha plena consciência que para ser um bom líder espiritual, ele precisava ser amoroso, ele precisava ser um líder exemplar, ele precisava ser um pastor de ovelha e não bater nas ovelhas.
Ele precisava ensinar as ovelhas a andar no caminho certo, né? Como diz aqui, também o apóstolo Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio, né? Não é porque o pastor está na igreja que ele domina a igreja, né? Não existe isso. Na verdade, são ovelhas pastoreadas pelo pastor, da qual ele precisa zelar por essas ovelhas e cuidar de forma com que elas não se sintam pressionadas por esse pastor e nem se sintam dominadas por esse pastor, até porque são cabeças diferentes, são pessoas pensando, isso pode levar as pessoas até o afastamento do evangelho, não é verdade? O terceiro, entrando em aliança com o povo. Ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho. Tendo qualidades de bom guerreiro e de bom líder, Davi não poderia governar sem o povo. Portanto, precisava fazer aliança com todos para ter um reino bem fortalecido. Observe que a aliança que ele firma tem características pastorais, não monárquicas. Por isso, foi ungido rei sobre Israel e todos prometeram lealdade ao novo rei. Ninguém, assim como Davi, nos dias atuais, ninguém consegue fazer nada sozinho. Você precisa da ajuda do seu líder espiritual, você precisa da ajuda da sua família, do seu pastor, né? Como Davi ele não podia fazer nada sozinho, até porque ele entendia que para ser líder não dava para liderar a si próprio sozinho. Ele precisava liderar um povo, né? E esse povo, para ser liderado, eles precisavam seguir esse líder, sentir a vontade de seguir esse líder. O que tem acontecido muitas das vezes é que as ovelhas, muitas das vezes, elas não querem seguir o seu pastor, porque muitas das vezes o seu pastor não dá o exemplo, ou o líder não dá o exemplo, né? Infelizmente, nós estamos vivendo dias como esse, mas é importante ressaltar que ainda há pessoas que servem a Deus de coração, que são fiéis à palavra do Senhor. A síntese do tópico 1 diz assim, a constituição de Davi como rei se deu porque, primeiro, ele preenchia as condições da realeza, segundo, tinha liderança militar, terceiro, estava pautado numa promessa de Deus. São essas as características que puderam contribuir para constituir a autoridade que veio a ser Davi como rei, né? Então é importante ressaltar, querido professor, que a constituição de Davi como rei se deu porque primeiro ele preencheu as condições da realeza, não foi uma coisa por acaso, né? Samuel não chegou lá e derramou óleo sobre a cabeça dele por acaso. Existia sim ali todo um critério para que ele pudesse ser quem ele veio a ser em Israel. Vamos voltar aí para a leitura aí do segundo tópico, a consolidação do reinado de Davi, a edificação de Jerusalém. Tão logo é ungido rei Davi, se lança ao trabalho. O primeiro intento é tornar sua capital forte e bela. Essa é uma característica de todo líder, né? Quando ele assume qualquer posição, a tendência é ele querer melhorar ali aquela situação toda, né? Vamos continuar. Sua corte tornaram-se grande e notável. Davi trouxe grandes mudanças ao povo de Israel. Quanto a Jerusalém, ele a considerava algo particularmente seu, pois fora conquistada sob a sua liderança. Nesse caso, ela era vista como um espólio próprio. Davi entra logo em luta contra os filisteus para expulsá-los, sendo ele um líder bem preparado, conhecedor das táticas dos seus opositores, busca orientação divina e parte para a batalha, ferindo por 2 vezes os filisteus com a presença de Deus na vida. Davi consegue derrotar seus inimigos e controlar suas fronteiras, mantendo sob o seu... Que princípio tremendo que nós aprendemos aqui. Não basta ser um líder, né? Você pode ser um líder dentro da tua casa, né? E assim como Davi ele expulsou os filisteus de Jerusalém, assim você também pode expulsar, muitas das vezes, esse demônio que está agindo dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu lar. Assim também você pode expulsar, você pode impor o controle sobre o teu lar, né? Assim também como Davi, a primeira coisa que ele faz quando ele está no seu auge, já liderando, ele parte para a batalha. É uma coisa que tanto eu como você tem que seguir o exemplo. Querido professor, você precisa passar para os alunos isso, que assim como Davi, é necessário que também sejamos um líder dentro do nosso lar, para identificar
quando as forças inimigas estão agindo, quando o diabo está agindo, e assim estejamos prontamente para expulsar todos os demônios, tudo aquilo que não vem de Deus. Vamos voltar aí agora para a leitura, número 2, as reformas religiosas. O capítulo 6 e 2 de Samuel trata da ação de Davi em busca da arca para Jerusalém. O sentimento que envolve revela grande respeito pelas coisas de Deus, e enquanto o rei Saul era insensível para com seus sacerdotes. Dentre outras coisas, Davi valorizava tudo aquilo que estava relacionado às ordenanças divinas. Ele respeitava os sacerdócios, a arca, e procurava preservar toda essa herança espiritual, inclusive elevá-la. É bom levar em consideração que Davi não tensionava apenas fazer de Jerusalém uma capital religiosa para manter o povo leal a si. Não se tratava de estratégia política. Davi era um homem que amava as coisas de Deus. Nas cerimônias religiosas, ele se entregava para adorar o Senhor, o que por vezes, para alguns, causava escândalo, como foi para Mical, mas procedia assim porque desejava exaltar o seu Deus. Volta aqui para mim na leitura, volta aqui para mim. Olha que coisa maravilhosa. Samuel, ele trata de ação de Davi em busca de arca. Olha que coisa tremenda. A arca procurava preservar toda essa herança espiritual. Você nota que Davi, ele não fazia as coisas visando o mérito próprio, mas ele fazia porque ele amava ao Senhor. Ele fazia porque ele desejava o Senhor. E você? Você tem feito uma reforma na sua vida? Você tem procurado reformar a sua vida? Procurado mudar o contexto das coisas, como elas estão? Você tem lutado para isso acontecer? Porque se você não estiver fazendo isso, amando ao Senhor, é bem difícil, as coisas não vai ser tão fácil. Né? Mas vamos aí para do segundo tópico o terceiro, né? 3. A Suprema Aliança Davídica. Quem profetizou sobre a Aliança Davídica foi Natã. Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com Davi. Ele e sua família teriam um grande nome. Podemos ver que 3 coisas importantes iriam caracterizar a aliança davídica. Primeiro, a firmeza da sua família na terra. Seus sucessores teriam a presença de Deus e uma dinastia eterna. Né? Nota-se que a aliança que Deus faz com Davi não veio de qualquer um. Quem profetizou sobre a aliança davídica foi Natã. Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, Deus também abençoou a vida de Davi e sua família. E um ponto importante de se destacar aqui é essas 3 características: a firmeza da sua família na terra, seus sucessores teriam a presença de Deus e uma dinastia eterna. Então, isso tudo vem acontecendo na vida de Davi. A característica como essa deve acontecer também na nossa vida. Essa aliança, né? Aqui nós vemos a Suprema Aliança Davídica. E você pode fazer sua aliança com Deus. Né? Você também pode se aliançar ao Senhor. A síntese do tópico 2 é: a consolidação do reinado de Davi passa pela edificação de Jerusalém, pelas reformas religiosas e de sua aliança com todo o povo. Vamos ir agora para o terceiro tópico, a grandeza política do reinado de Davi. As realizações militares. Nas Escrituras, há registro das diversas ações militares de Davi. Muitos denominam esse texto de o Davi que ataca. Note que a tônica dos versículos é sobre os verbos feriu, sujeitou, matou, tomou. Sua ação começa com o desbaratamento dos filisteus, mas vai se alastrando até fazer fronteiras com outros povos, já nos limites de Israel. A lista de povos vencidos inclui filisteus, moabitas, sírios e edomitas. Não demorou para que importantes possessões de gentílicas estivessem sob o controle de Davi. Como é maravilhoso ter um líder cujo coração e força são dominados pelo Senhor. Pelo Senhor, né? Tem uma exclamação, hein? Deus deseja levantar líderes segundo... É como aquela palavra que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Né? Eu quero te dizer, é igual ao nosso Brasil. Nós temos que orar pelo nosso presidente. Né? Temos que orar para que Deus dê a ele sabedoria.
né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, assim como Davi, nós também precisamos ser uma liderança política na nossa casa, né? Nós também precisamos ser uma liderança no nosso lar, sermos valentes na hora de combater o mal, né? Sermos valentes na hora de buscar a Deus. Davi só vencia todas essas batalhas porque Deus estava na vida dele, né? Porque o Senhor estava na vida dele. Uma coisa muito interessante que Davi tinha era coragem, atitude e bom senso. Essas três coisas têm que acompanhar o servo de Deus. Vamos aí agora para as administrações de Davi. Muitas as mudanças realizadas por Davi, que o fizeram destacar-se no campo militar, político, administrativo e religioso. Lendo capítulo 8, verso 15, 18 e 20, 23 a 26, observamos como Davi fez importantes mudanças na área administrativa. No comando de suas tropas estava à frente Joabe, havia um guarda real, um superintendente da corte, Corveia, que lidava com os estrangeiros. No campo religioso, Davi tinha dois sacerdotes, Zadok e Aimeleque. No 2 Samuel 8,17. Um cronista, um escrivão, 1 Crônicas 24,3, os quais eram responsáveis pelo registro e documento do Estado, dentre outras nuances administrativas. Esse corpo administrativo não era autônomo, todavia agia com uma permissão da lei e por eles era supervisionado. Cada setor só poderia agir ou fazer algo com a anuência dele. Davi procurou montar um setor administrativo que pudesse auxiliar no seu reinado. Se você for parar para analisar também, Davi era organizado. Uma coisa muito importante que os servos de Deus precisam ter hoje em dia é ser organizado. Por quê? Porque é de suma naturalidade que os servos sejam assim, né? Você vê que ele tinha um cronista, ele tinha um escrivão, os quais eram responsáveis pelos registros e documentos do Estado, né? Os acontecimentos ali que aconteciam no Estado, era tudo registrado certinho, né? Então, essas são algumas das características do rei Davi. Outra coisa muito importante é o culto público, né? Davi fez consideráveis mudanças no culto público. Os sacerdotes eram Zadok e Aimeleque. Crê-se que Abiatar já estivesse aposentado. Historicamente, pode-se entender que, no aspecto religioso, as cerimônias desenvolveram-se com a família sacerdotal de Arão. Davi faz tais mudanças porque tinha interesse pelo culto. Ele faz com todo cuidado, amor e reverência, tendo sempre como objetivo a maior glória de Deus. Veja o relato completo das realizações litúrgicas de Davi em 1 Crônicas 23, 1 a 30. Então, a organização do culto é algo que deve ser pensado com todo cuidado, pois os que fazem de qualquer jeito, por vontade própria, sem a prescrição das normas divinas, poderão sofrer consequências da parte de Deus. Então, olha que interessante. Você nota que Davi ele tinha esse cuidado. Qual o cuidado? De fazer a organização do culto, né? Como eu falei, Davi era organizado. O culto público passou meio que por uma reforma, né? Davi colocou todas as cerimônias, tudo certinho ali no seu devido lugar, para que a glória de Deus pudesse ser maior, e tudo para a glória do Senhor. Assim também deve ser hoje em dia nas nossas vidas. Nós precisamos prestar um culto a Deus, de adoração, um culto de louvor, mas um culto que seja coerente, né? Onde haja decência, onde haja organização, onde haja temor, onde haja reverência, né? A síntese do tópico 3, as realizações militares, as administrações de Davi, as mudanças no culto público demonstram a grandeza política do reinado davídico, né? Então você nota que Davi era um militar, Davi era um administrador, Davi era um organizador, Davi ele procurava demonstrar a política na sua melhor essência, né? Quando nós falamos de política hoje em dia, vira até piada, né? Pelo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, mas essa política a qual estou me referindo, a qual o texto está se referindo, é uma política santa, é uma política pura, é uma política onde a essência principal é Cristo, a essência principal é Deus, né? Então, vamos ir para a conclusão. O reinado de Davi e de seu filho Salomão ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel. Mas, na verdade, o rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do reino vinha de Deus. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti
e das tuas mãos tu damos. Se primeira coisa. Chegamos aí à conclusão desta lição de hoje. Notamos que toda essa vida de sucesso que deve ter no seu reinado, tudo isso baseou-se em uma única pessoa, Deus. Deus era o centro de todas as coisas na vida de Davi. O que eu quero dizer com isso? Se Deus também na tua vida, Ele for o centro de todas as coisas, Ele for a prioridade, você pode ter certeza, as coisas vão começar a dar certo para você de uma forma, porque até você ficará assustado, né? Então, que Deus abençoe a tua vida. Essa foi a lição de número 9 hoje. Bom, pessoal, dá aquele like aí no vídeo, se inscreva neste canal, tá bom? E deixe um comentário. E no demais, compartilha nas redes sociais esse novo projeto da qual eu começo aí a desenvolver. EBD Espírito Santo para você. Deus abençoe.